Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Glória, sou diretor executivo da Associação Cultural Nonada Jornalismo e este é o webinário de apresentação dos dados do relatório da pesquisa Mapeando a Cena Literária do Rio Grande do Sul, que vem da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, e a SEDAC aqui do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é que a gente apresente os principais dados, né, contextualize a pesquisa e também daí avance na ideia da metodologia que a gente utilizou também para a criação desse projeto, né? E no fim a gente também vai trazer um pouco do aprendizado, né? O que que a gente aprendeu, o que que ficou de memória para a gente dessa pesquisa, né, tão importante que a gente fez, tanto para nossa associação, né, como no sentido de poder dar uma espécie de contribuição também para o setor da literatura aqui do RS. Bom, então vamos começar. Primeiro eu gostaria de apresentar, né, nosso trabalho no Nonada Jornalismo, a Associação Cultural Nonada Jornalismo. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, então que articula tanto a cultura como o jornalismo para o que a gente acredita que é a transformação, que poderia causar uma transformação social, né? Então, nós existimos desde 2010 como um site jornalístico, né, que entende, que foi aprendendo ao longo durante esse processo todo a observar a cultura de um modo mais amplo, né, de um modo observar os processos culturais, né, e não tanto o objeto cultural final, né, não tanto o produto cultural apenas, mas tudo aquilo que está por trás da cadeia de trabalho da cultura, por exemplo, a cadeia de formação de um profissional que trabalha nos diversos campos da área cultural, né? E no Nada, desde 2022, então, a gente se configura, né, nós nos tornamos uma organização do terceiro setor, porque nós acreditamos que o jornalismo, ele consegue ir até certo ponto, né, mas para ir além, no sentido de tentar criar um impacto para uma comunidade, exatamente, nós precisamos criar projetos também em relação a isso, né, então nós fazemos cobertura jornalística cultural, é um dos nossos pontos fortes, né, mas também, desde 2022, nós estamos trabalhando, então, com projetos culturais e de comunicação, né. Então, nós nascemos na ideia do jornalismo cultural, da comunicação, nós aprofundamos os conceitos culturais, aprofundamos também a ideia da decolonialidade, né, de trazer narrativas que por muito tempo foram invisibilizadas, né, dentro da cultura, e também daí nós nos tornamos essa associação para poder realizar projetos socioculturais, né? E nós costumamos trabalhar com essas temáticas dentro do Nonada, né? Que são as políticas culturais, as culturas populares, as comunidades tradicionais, a memória e patrimônio, além também de abordar essa questão muito urgente, né? Que é a relação do clima com a cultura. Na verdade, a relação climática, ela é uma questão urgente em todas as áreas, né? Mas como nós trabalhamos com cultura especificamente, né, nós criamos também essa editoria de clima e cultura. E então a gente está sempre trabalhando também com a questão da diversidade, né, tanto nas nossas fontes, nas nossas pautas, né, uma preocupação constante que também acaba atravessando todo o nosso trabalho, né, na associação. Essa ilustração belíssima aqui, né, é da Cecília Marins, uma jornalista quadrinista de São Paulo. Ela também trabalha com a gente há um tempo, e aqui ela fez, né, um desenho, uma ilustração relativa à estátua que existe aqui no centro de Porto Alegre, com uma criança lendo um livro do Jefferson Tenório, né, O Avesso da Pele, um dos grandes escritores recentes também aqui do Brasil. Bom, mas vamos entrar então na pesquisa, né, o objetivo geral
da pesquisa, ela nasceu com essa ideia de trazer mais dados mesmo, né, para a cadeia do livro do RS, né. Vou falar um pouco depois de apresentar os resultados, né, mas essa era uma dor, digamos assim, uma, um problema, né, resolver, eu acho, né, é um problema ainda resolver, que a gente deu essa contribuição, né, de trazer mais dados realmente para o livro, né, para a cadeia do livro do RS. Eu acho que faltam pesquisas na área, né, pesquisas recentes também. Então, o objetivo geral era esse, né, dar mais dados fomento para o setor da literatura de Rio Grande do Sul. Então, os objetivos específicos daí também, né, a gente focou em 4 eixos: os autores, as editoras, as livrarias, as feiras literárias. E é claro, né, que a gente entende que há muito mais outras áreas, outros eixos para a gente se debruçar, mas pela limitação do trabalho, né, pela limitação da nossa equipe, e a gente entende que deveria fazer um trabalho bom, no mínimo, né, então a gente resolveu limitar, né, nesses 4 eixos nesse momento, mas a gente incentiva, né, novos estudos nesses outros setores, né, como as bibliotecas públicas, muito importantes, as bibliotecas comunitárias, né, as distribuidoras, as gráficas, as pessoas envolvidas nesses trabalhos também. Então, esse estudo, essa pesquisa que a gente está fazendo é um início, um caminho, né, um estudo qualitativo, né, para fornecer mais dados, por enquanto, nesses 4 eixos, né, a gente espera que consiga, de repente, continuar essa pesquisa e abri-la mais daqui a um tempo. Outro objetivo era compreender os escritores como trabalhadores da cultura, né, daí entrando no eixo escritores, destacando a importância da profissionalização, além do perfil literário apenas, né, então a gente tem essa preocupação de ver os escritores como trabalhadores também, né, o que eles, né, eles conseguem se sustentar a partir da literatura, né, é um consenso, né, no imaginário que não, mas a gente não tem em termos de dados isso, eu acho que a pesquisa ajuda nesse sentido também, né, a dar mais estofo para esse argumento, né, e trazer, até para pensar também depois em soluções para isso. O terceiro objetivo, né, investigar estratégias, desafios e perspectivas de editoras e livrarias no mercado editorial atual, né, a gente fez essas perguntas, esse questionário em profundidade, né, que eu também vou focar depois de apresentar os resultados, mostrar um pouco de como foi esse processo. E o quarto e último, né, o último eixo, as feiras literárias, então era traçar o perfil delas, né, reconhecendo elas, assim, no calendário cultural do Estado, né, então, justamente, esse papel que elas têm muito forte, né, às vezes, né, em cidades pequenas, pode ser o único, um dos poucos acontecimentos culturais de uma cidade, né. Então, entrando no eixo autores, a gente tem alguns dados aqui para compartilhar com vocês, né, em termos de perfil sociocultural. Primeiramente, assim, a gente tem uma distribuição equilibrada, assim, entre homens cis e mulheres cis, né, foi 48,5% cada, e também tivemos presença de pessoas não binárias registradas, né, com 3%. Não tivemos respostas de pessoas trans e travestis, né, o que indica, assim, uma necessidade maior de inclusão no meio literário, né, a gente sabe que existe muitas pessoas trans, travestis que são escritoras, né, que atuam nesse meio, aqui no Rio Grande do Sul, mas infelizmente a pesquisa não chegou nelas, e talvez isso mostre também essa dificuldade, né, desse público de tá acessando, né, de estar no meio, né, literário. Também, paralelo a isso, a gente teve uma baixa presença de pessoas pardas, né, no respondendo a pergunta, o questionário também, né, assim como pessoas pretas, né.
somando os dois, a gente chega em 13, alguma coisa, né? E isso também só reforça, né, essa ideia da desigualdade histórica, né? E a importância de manter as políticas públicas de inclusão, né, de visibilidade, né, trazer mais essas pessoas para o cerne da questão né? A gente entende também que muitas dessas pessoas estão produzindo e também não conseguiram responder o questionário. A gente teve 301 respostas nesse eixo, né? Questões grandes, né? De passar um tempo respondendo. Mas igual, acho que a pesquisa reflete uma realidade, né? Ela está refletindo uma realidade que realmente ainda a cor dos escritores no Rio Grande do Sul é majoritariamente branca, né? Bom, a idade média do autor entrevistado aqui foi de 51 anos, né? Então ficou uma média alta também, uma idade mais avançada também aqui nas respostas, né? Talvez as pessoas comecem a publicar mais tarde também, né? Normalmente, às vezes é assim, né? Muita gente publicando depois, já ter uma certa estabilidade também na vida. E, né, um fato interessante também é pensar o alto índice educacional dos entrevistados, né? Revelou um público com alto grau de estudo, né? 69,1 tendo pós-graduação. E a formação majoritária, né, em letras, literatura e áreas correlatas, com 36,5%, né? E, ao mesmo tempo, né, quase 28% possuem formação completamente diferente dessa área também, né? Então, que pode demonstrar essa procura por um espaço de expressão, né, uma segunda carreira também, né, que é muito comum na hora de estar escrevendo, né, a carreira literária é normalmente, né, uma carreira paralela e que avança normalmente ao lado de uma carreira profissional instituída já, né. Então também, né, a gente tem essa ideia de trazer isso ao debate, né? Por que a gente não pode viver da área da literatura, então, como escritor, né? Entendendo não só como o escritor escrevendo apenas, a gente entende que o escritor hoje em dia ele precisa estar em todas as áreas de atuação da cadeia do livro, né? Se não todas, em boa parte delas, né? Talvez não seja o ideal, né? Idealmente isso, mas essa acaba te- acaba essa sendo a realidade, né? Então, por que não tornar essa realidade um profissional, né? Então, a gente chega ao dado, né? Um dado que a gente acredita que é bem relevante também, nessa pesquisa, né? Que é o dado que 93% dos escritores, né, das pessoas que escrevem, que foram entrevistadas aqui na pesquisa, elas precisam complementar a renda com outras atividades, né? Então, é um dado, né? Acho que não é uma grande novidade, assim, para ninguém, mas ter esse dado concreto ajuda a ver, a dar mais sentido para essa realidade, eu acho, né? E, né, então, continuando aqui, para 80% dos escritores, os ganhos literários representam menos de um quarto da renda mensal. Então, né, de cada 8 a 10 escritores, o ganho com o trabalho na literatura é menos de um quarto da renda deles, né? Então, pouco, é muito pouco ainda. E então, né, a gente infere que a escrita ocorre majoritariamente como uma atividade paralela. A gente também perguntou as profissões de quem exerce a atividade da escrita, né? E, em primeiro lugar, são os docentes, né? Depois, servidor público, também aposentado, daí, né? Então, corrobora também essa ideia, né, de que muitas pessoas começam a publicar depois de uma certa estabilidade na vida, assim. Muitas pessoas ligadas à docência também, né, que é uma área muito ligada ao conhecimento, obviamente, à leitura, né, à própria escrita também. Assim também é como servidor público, né, a gente sabe que tem uma tradição muito forte no Brasil de escritores, escritoras que
eram funcionários públicos, servidores públicos e também atuavam como escritores, né? A gente também entrou nessa questão dos gêneros literários mais em que os entrevistados mais atuam, né? E o romance ficou em primeiro lugar, seguido pela poesia, o conto em terceiro, a crônica, o ensaio, o quadrinho, a literatura para a infância, a biografia. Então, interessante, né, que o romance continua, né, sendo esse grande gênero, né, no meio literário, né, sempre, talvez, né, sendo o mais respeitado, né, conceitualmente ainda. E poesia também aparece muito, né, como em segundo lugar ainda. E interessante que aparece também quadrinhos, né, literatura para a infância, então tem uma variedade grande também de gêneros, né, que os escritores do Rio Grande do Sul atuam, de modo geral, assim. E um dado interessante também é que quase 60%, né, desses autores já ganharam alguma distinção literária, daí seja menção honrosa, algum concurso, qualquer concurso, seja prêmio mesmo, primeiro lugar em um concurso literário, seja uma bolsa que ele ganhou na área da literatura, né? Então é algo bem forte assim no nosso estado, assim, essa ideia de que essa constante valorização, assim, pelo menos por menções, prêmios na área da literatura, né? É uma forma, talvez, de se valorizar, de se conhecer e de se identificar, talvez, escritoras que estão uma forma de valorizar e de dar mais visibilidade para autores, eu acho também, né? As premiações literárias é um clássico e é um modo que o meio, que o campo encontrou de simbolicamente, né, dar mais atenção também, trazer mais atenção do público para os autores, né? E acho que deu uma falhinha aqui no slide, mas a gente perguntou também os tipos de escrita, né, basicamente, e 56,5 escrevem ficção, 8,3 escrevem não ficção, e 35,2 escrevem ambas. Acho que é um dado interessante também, né, para se refletir, assim, né, eu acho que o número de escritores, autores que escrevem ambas me surpreendeu nesse sentido também. Eu acho que as pessoas que escrevem ficção provavelmente também escrevem textos de não ficção, talvez seja mais comum isso, né, para até como um meio talvez de ganhar mais, de aumentar o nível financeiro também na área, né, acredito que escrevendo colunas para jornais ou artigos para revistas, para sites, acredito que eles é um meio de tentar também ter, além da questão financeira, mais visibilidade também, né. Agora, as questões relativas às dificuldades na hora de manter essa produção literária, né? 52,3% assinalaram, né, que a falta de tempo devido a outras atividades profissionais é a maior, né, dificuldade encontrada por eles para manter a produção. 38,5% daí falam das dificuldades financeiras em específico, né, para se dedicar exclusivamente à escrita, e 23,9% fala da falta de reconhecimento ou oportunidade de publicar. Então é muito forte essa questão tanto do tempo, a questão financeira e a questão do reconhecimento, né, do espaço para publicar. 52,2% nunca tiveram apoio de bolsas, mas gostariam, né, bolsas que permitiriam o tempo para escrever, né, junto com o investimento. Então é algo que de repente poderia ser pensado, né, para o futuro, em possíveis políticas públicas ou políticas privadas mesmo, de fundações que querem investir na área aqui no Rio Grande do Sul, né.
editais, bolsas, né? Mais da metade, né, dizem que nunca tiveram esse tipo de apoio, mas gostariam de se candidatar. Então, um dado interessante também. Outro dado, né, daí é a importância, assim, dos eventos literários para os autores do Rio Grande do Sul, né? Quase 80% já integraram programação de eventos literários. Então, para ver como é importante tanto para o autor iniciante como para o autor que já está estabelecido no mercado, né? Esse contato com o público, né? O contato da venda, o contato do relacionamento. Então, a Feira Literária é um grande polo cultural, um grande polo de encontro e que deve ser sempre valorizado e multiplicado, acredito. Outro fator é a alta participação em coletâneas, né, como porta de entrada para a escrita, né? Muitos escritores usam coletâneas para começar a ter um portfólio de carreira, né, a entender como funciona o meio da cadeia do livro. Então, concordo que eu acredito que realmente isso, as coletâneas devem ser também valorizadas, talvez mais publicizadas, né, ao longo do... Valorizada também pelo mercado literário, acredito. Uma dificuldade na hora da divulgação é o pouco interesse da mídia, isso apareceu bastante, né, a falta de recursos para o marketing, a falta de apoio para editoras, dificuldade com plataformas digitais, né, então realmente a gente vê a mídia especializada, impressa, principalmente teve uma grande caída nos últimos anos, devido a várias questões do mercado jornalístico mesmo, né? Tudo virou muito digital. Talvez tenha se perdido um pouco essa conexão assim do digital, principalmente com pessoas que entraram no mundo digital um pouco mais tarde, né? Também. Então, por isso talvez também falta de recursos para marketing ou dificuldade com plataformas digitais, como foi apontado aqui, né? Então, cada vez mais a gente sente a necessidade de investir em plataformas digitais, em tecnologias digitais, em redes sociais de grandes empresas, né? Ou depender do algoritmo de uma rede social para conseguir divulgar o seu livro. E tem muitos escritores que não têm essa capacidade, né? Não, então falta também esse apoio nesse sentido. E a mídia é um caso à parte, fica bem relevante também, porque ficou em primeiro lugar, né? As pessoas às vezes escrevem livro, mas não tem nenhuma resposta, nenhuma recepção, nenhuma resenha, né? Então, essa também é um ponto a se pensar, a se tratar, a se considerar quando a gente está fazendo, cobrindo a área também, né? Me colocando daí como jornalista, que eu sou de formação também, né? Seria muito importante valorizar também a literatura feita, né? Pelos escritores autorais locais. E uns desafios do mercado editorial, né? Os escritores dizem que o acesso ao público com falta de divulgação, distribuição, que também está de acordo com os dados anteriores, né? A falta de incentivo de políticas públicas na área, né? O custo para publicar de forma independente, a dificuldade de conseguir editoras que publiquem obras de novos autores. Tudo acaba se conversando, né? Um pouco nesse sentido, né? Agora, a média de tempo dedicado à literatura. Então, 28,6 se dedicam entre 10 e 20 horas à literatura, enquanto 22,3% se dedicam mais de 20 horas. Então, ficou bem dividido, assim, né? Tipo, 26,2 escrevem esporadicamente, sem uma quantidade fixa. Então, varia muito nesse sentido, o tempo que eles conseguem se dedicar à literatura, né? Mas são tempos curtos, se pararem para pensar, 20 horas por semana, 4 horas, menos de 4 horas por dia, né? Considerando daí 7 dias da semana. Então, um tempo pequeno, né, para se dedicar apenas à escrita ou aos afazeres da literatura, né? Uma das, na verdade, uma das preocupações da pesquisa também era abordar a liberdade, o sentido de liberdade de expressão, né? É uma preocupação, um dos pilares de preocupação do Leonardo também na cobertura jornalística. Então a gente também resolveu perguntar para os autores, para os
os editores, para os livreiros e para as pessoas que organizam feiras literárias, como é que elas veem essa questão nas suas áreas, né? Assim também como a questão climática, né? Aqui na relação aos autores, né, 67,4% perceberam um aumento nos últimos anos, né, a liberdade de expressão, e 32,6% não perceberam, né? E incidência de tentativa de censura na obra dos entrevistados, 82,4% dizem que não, né, mas 17,6% dizem que sim. Então, parece um número pequeno, mas é um número relevante, acredito, de casos, né, de censura, assim, na obra dos entrevistados, né. Dificuldades da divulgação, então, pouco interesse da mídia especializada, né, falta de recursos para marketing e falta de apoio das editoras, né, reafirmando aquilo que eu já comentei, na verdade é o mesmo dado, né, que eu vi agora que está repetido, mas sempre é bom relembrar. E a gente fez uma pergunta também se ele foi afetado, se a pessoa foi afetada pela enchente, né, 53,2% dizem que não e 46,8% dizem que sim. No caso aqui, né, pessoas afetadas diretamente, né. Também perguntamos sobre a ideia das mudanças climáticas, se impactam na hora de escrever, de pensar o conteúdo, né? E 32,9% dizem que a crise climática inspira a criar histórias com uma visão de transformação, e 29,9% dizem que sim, mas às vezes se sentem sobrecarregados pela gravidade do tema. E 28,6% dizem que não sentem um impacto direto. Então, também bem dividido nesse sentido, né? Na questão do impacto, né? Curioso, a gravidade do tema realmente tem um peso, né, na hora da escolha criativa também, né? Aqui também algumas sugestões que nós temos no relatório, né? Lembrando que isso tudo é um grande resumo do relatório que vocês podem achar completo, né, no site do Nonada. Aqui a gente faz essa sugestão assim para o eixo dos autores, né? Que seria, né, então, essa ideia assim, para ampliar a inclusão e fortalecer o mercado literário, é fundamental criar programas de incentivo para escritores racializados e jovens escritores, né, garantindo sua participação por meio de editais específicos. Além disso, a implementação de residências literárias para autores iniciantes pode proporcionar espaços de criação e formação, com a mentoria de escritores mais experientes. Também a oferta de bolsas para escritores é uma estratégia essencial, e uma possibilidade seria a criação de um programa estadual, né, que disponibilize bolsas de criação literária para autores que também estão fora da capital, né, das grandes cidades do interior do estado, né. Então, parcerias com empresas privadas podem complementar esse esforço. Outro aspecto fundamental é valorizar ainda mais a participação de autores no sistema educacional, né. A gente tem alguns programas já, mas seria interessante criar mais oportunidades, né? Incentivar a adoção de obras contemporâneas regionais nas escolas e bibliotecas públicas também. Trazer os escritores para mais eventos, né? Mais próximo da comunidade leitora, né? Que a gente sabe que as pessoas leem cada vez menos, infelizmente, né? Então, acho que isso também pode ajudar a desenvolver a leitura, né, nos jovens, em todo mundo, na realidade. É interessante também, acho que seria um apoio à divulgação dos livros, né, a criação de novos programas em entidades públicas estaduais voltados para a literatura, além da oferta também de oficinas virtuais de marketing digital para escritores, permitindo que ampliem seu alcance e visibilidade. O fortalecimento de entidades ou a criação de novas redes de escritores, principalmente fora da capital, pode ser muito interessante para discutir meios de visibilização das obras literárias, né? Assim também como se defender ou debater questões relativas à censura e o cerceamento da liberdade de expressão. Então, esse foi o eixo autores, né? Agora vamos para o eixo editoras. Aqui alguns gráficos, né, relativos ao eixo autores ainda, né? Lembrando que está tudo no relatório completinho lá. Bom, o eixo editoras, ele é marcado muito pela diferença, assim, né, nos entrevistados, né, na questão, principalmente nos modelos de negócio, né,
no tempo de negócio, na organização. Então, a gente sentiu essa diferença muito forte, assim, né? Então, foram entrevistadas aqui, no caso, em profundidade, 65 representantes de editoras do Estado, né? Então, a gente vê essa coexistência, né, de editoras consolidadas e novas iniciativas. Então, um mercado mais fragmentado nesse sentido. A gente percebeu que, na pesquisa, que a maioria publica poucos títulos por ano, né? Limitações de recursos, né, ou foco em nichos também, muito forte. E as editoras que publicam mais de 15 títulos ao ano tendem a estar nos grandes centros do estado, né? Quanto ao faturamento, né, 18,5% faturam mais de 50 mil ao mês, enquanto 32,3% faturam menos de 5 mil reais por mês. E muitas vendem menos de 100 exemplares por mês. Então, né, vocês podem ver a disparidade aqui nas respostas. Alguns dos principais desafios citados são a distribuição, né, 60% apontam como maior dificuldade, o financiamento, em que 52,3% enfrentam barreiras para o crescimento e inovação, e concorrência, apareceu também aqui nas editoras, né, especialmente com grandes grupos de editores também, né. Eu acho que por ter muitas respostas de editoras independentes na questão, a concorrência também ficou mais evidente aqui. Então, a gente chegou à conclusão que o mercado editorial é desigual e concentrado, né? As editoras maiores concentram vendas e recursos, as pequenas basicamente operam em regime de sobrevivência, muitas vezes, dependendo também de editais da área, do setor, né? Para conseguir lançar os livros também, né? A editora possui uma linha específica, temática, 55% dizem que sim, 44,6% dizem que não. Então, entre os temas que aparecem com mais frequência aqui estão a literatura infantil, infanto-juvenil, a literatura fantástica, de ficção científica, a história e a memória também aparece, ciências humanas e políticas, a filosofia e a espiritualidade, publicações acadêmicas também. Também há um destaque para temáticas locais e identidade cultural, para quadrinhos e arte. Então, a gente tem essa questão das linhas editoriais muito forte, principalmente também nessas editoras menores ou de nicho, né? É um modo como elas encontraram também para sobreviver nesse sentido, né? E um pouco mais sobre isso também, né? A gente sabe que né, a gente não gostaria de falar um pouco aqui da relação da acessibilidade também, né? Que 45,1% das editoras ainda não colaboram com os especialistas ou desenvolvem ações concretas, né? Isso pode indicar uma precarização dos processos de trabalho da área, né? E apesar do número reduzido, né, 7,7% de editoras que trabalham com consultores especializados, a gente percebe que há um interesse crescente por acessibilidade em outras indústrias, outras áreas que podem influenciar a mudança também no setor, né? Acho que muitos editais pedem cada vez mais diferentes tipos de acessibilidade, então o mercado editorial também vai ter que seguir, né, esse padrão, assim, né? A gente perguntou também em relação a como as mudanças climáticas influenciam o planejamento editorial aqui, né? E 32,3% consideram importante, mas que não afeta o planejamento ainda. E 21,5% dizem que não tem um impacto significativo. E 20% dizem que às vezes incluem obras relacionadas ao tema. Então, tem também ainda, né, um impacto menor em relação às mudanças climáticas no planejamento da editora, né? Embora, né, a editora, um dado interessante que também é que 64,6% foram afetadas pelas enchentes de mar, né, enquanto 35,4% não. Então, 2/3 praticamente das entrevistadas aqui foram afetadas pelas enchentes, né? As editoras foram
uma das áreas dentro da literatura que foram mais afetadas, né, pelas enchentes de maio do ano passado. Realmente foi um grande problema, né, que merece uma visão mais focada, né, para se pensar como evitar isso no futuro também, né. Um outro dado, né, que eu queria trazer também, se a editora prioriza algum tipo de autor, a gente descobriu que 50,8% não priorizam nenhum tipo de autor em específico, né, e 40% prioriza autores locais do RS, 20% prioriza autores independentes, né, e isso, né, essa pergunta lá no questionário é uma pergunta de sinalizar, né, as várias respostas, então tem diferentes níveis de porcentagem no caso, né. 18,% também priorizam autores emergentes, né, 16,9% autores negros, 16,9% autores LGBTQIA+, 13,8% autores periféricos, 10,8% autores indígenas. E aqui também a gente traz o tempo de operação da editora, né, a gente tem aqui um dado interessante, né, mais de 50% das entrevistadas existem há mais de 10 anos, enquanto 24,6% existem entre 5 e 10 anos, e 24,6% também, né, existem menos de 5 anos. Então, tem editoras sobrevivendo há muito tempo, né, conseguindo, né, viver do livro, do trabalho editorial há mais de 10 anos. Faturamento mensal já comentei também, e aqui a gente deu também algumas sugestões, né, entre as iniciativas possíveis estão a criação ou fortalecimento de redes colaborativas existentes entre editoras para a discussão e a troca de experiências. Parece ser a mais urgente, né? Seria muito positivo, acredito, se existisse também um observatório do mercado editorial, né? Um espaço que poderia ser voltado para coleta, análise e divulgação de dados sobre editoras, né? Poderia ajudar a acompanhar avanços, identificar as dificuldades também. O fomento à leitura e a formação de público também são essenciais, com iniciativas como campanhas de incentivo à leitura nas escolas e bibliotecas públicas e a criação de clubes de leituras de diferentes temáticas. Acho que seria importante oferecer capacitação, principalmente para editoras iniciantes, por meio de oficinas e mentorias sobre a área. Então, aqui também seria aquela ideia de repente, né, como escritores, né, oferecer bolsas para autores aqui, oferecer capacitação para capacitação muitas vezes de administração também, né, para as editoras que estão iniciando, né. Assim também como formas de autopublicação, financiamento coletivo, né, também seria muito importante para as editoras iniciantes, né. Certamente também deu sugestões, né, de a inovação e a sustentabilidade devem ser incentivadas por meio da exploração de novas formas de publicação, como os livros digitais e audiolivros, além da criação de iniciativas que tornem as publicações mais acessíveis também, né, com versões em braille e audiodescrição. O aproveitamento dos acertos das editoras também pode contribuir para o crescimento do setor, com ampliação de gêneros e nichos bem-sucedidos, incentivando novos autores, né? E essa participação de editoras em feiras e festivais, tanto físico quanto virtual, além da criação de circuitos literários que promovam encontros entre autores e leitores, devem ser incentivados. Então, né, essa questão da visibilidade, né, para as editoras, a gente acha que é muito importante, né, frisando aqui também nessas editoras que estão começando a trabalhar, que estão, às vezes, olhando para nichos específicos, né, que a gente sabe que tem todo um histórico de invisibilidade, né, ou no sentido de
também novas narrativas, né, estarem surgindo. Então, muitas delas conseguem espaço graças a essas novas editoras também, e que precisam ter mais incentivo, mais visibilidade, a gente acredita também. Então, agora vamos para a questão das livrarias, né? As livrarias literárias, que também são muito importantes, né, na nossa cadeia do livro, a cadeia da literatura, né? As livrarias, elas não são simplesmente um lugar para vender livro apenas, né? Elas têm um papel fundamental, assim, na difusão do conhecimento, né? Na valorização da cultura, no estímulo ao hábito da leitura, né? Então, são locais de encontro, de debate, de troca de experiências, né? Da comunidade literária. Então, no Rio Grande do Sul, aqui a gente conseguiu entrevistar 54 livrarias em profundidade, né? A maioria das livrarias entrevistadas está em operação até há mais de 10 anos, na verdade, né? Então, a gente percebeu que novos modelos surgiram também nesse processo, assim, cada vez mais livrarias com espaços, dividindo espaços com cafés ou, ou inseridas em outros lugares, né? Ou espaços culturais integrados a livrarias, né? Então, a gente sabe que temos a Amazon, né? Grandes varejistas online que vendem um livro muitas vezes mais barato mesmo, né? Já fora mais acessível financeira online do que uma livraria pode chegar, né? Então, esse é um dos grandes desafios também, né? Que as pessoas livreiras informaram, né? Algumas estratégias de diferenciação também que a gente coletou, né, de algumas delas, né, essa ideia da curadoria especializada, da criação de comunidades leitoras, né, mas muito forte essa experiência presencial, né, de estar inserida numa comunidade do livro, né, então muito importante também essas livrarias de rua, né, essas livrarias que estão no bairro, livrarias que estão presentes mais na vida das pessoas, né, então não é uma relação digital, uma relação que desaparece, né? Normalmente uma livraria física ela tem uma outra experiência, né? Quase como visitar uma exposição, quase como experienciar um filme, quase como ir a um concerto, né? Então ir a uma livraria é uma forma de usufruir o livro também, né? Usufruir da experiência que gira ao redor do livro, né? Então, por isso a gente acredita que a partir dessa ideia várias estratégias surgem, né? Surgiram uma estratégia de existência, né? De sobrevivência também, né? Cidades com maior concentração, né? Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul. As cidades do interior têm uma carência de livrarias, né? As bibliotecas públicas ou comunitárias ocupam esse espaço, né? Já ocupam, mas podem ocupar mais, né? Até as escolas, de certa forma, também ocupam esse espaço, né? A gente vê cada vez mais uma integração, talvez, né, entre a questão cultural e a escola, né, um outro grande debate daí, né, o que que é educacional, o que que é cultural, acho que tudo acaba se mesclando. Em termos de estrutura e financiamento, né, a gente tem uma equipe reduzida na maioria das livrarias entrevistadas, né, a maioria opera até com 3 funcionários, né, incluindo os donos, muitas de modelo familiar ou independente, né, então a gente vê uma dificuldade de expansão ou de inovação, digamos assim. Inovação acho que talvez não seja a palavra até, né, mas uma dificuldade de fazer outras atividades, mais atividades, porque tem um trabalho reduzido, né,
nesse sentido, né? Um trabalho reduzido mesmo no número de pessoas envolvidas, né? Então, acaba não tendo tempo, né? E nesse sentido também, né, os eventos culturais são realizados com frequência, mas apenas 33,3% consideram os eventos como uma fonte relevante de receita, né? Então achei esse dado curioso também, porque eu acreditava, né, que os eventos trariam mais financiamento, né, mais dinheiro para as livrarias, né? Mas me parece que é uma questão muito mais de identidade mesmo, né, da livraria. No Rio Grande do Sul é muito ligado aos eventos literários, né? E em relação ao perfil da equipe, né, há um predomínio de mulheres empregadas, né? Baixa presença ainda de pessoas negras, né, como todas as áreas, normalmente, infelizmente. E isso, né, representa o reflexo, né, de barreiras estruturais e localizações, né, também talvez com menor diversidade, às vezes no interior do estado, né, mas também isso não é uma desculpa, né, para não se empregar pessoas pretas, pessoas negras, mulheres, né. Compromisso com a inclusão, 79,6% trabalham com editoras focadas em raça, gênero e questões sociais, 14,8% não têm parcerias com esse foco. E 64,8% apoiam autores de grupos minorizados, né? Então, tem a maioria das livrarias entrevistadas, pelo menos, tem essa preocupação com a diversidade, né? No sentido de trazer livros que abordem essas temáticas. Qual é a média de número de livrarias vendidos mensalmente? Então, 31,5% dizem que mais de 1.000 livros, 31,5% também entre 100 e 500 livros, e 14,8% entre 500 e 1.000 livros e 13,1% em menos de 100 livros. Então tem um bem variado também, né, select de respostas aqui. Os livros mais vendidos pertencem a um nicho específico? 50% dizem que não, variam bastante. E aqui eu coloquei dois destaques que eu achei, né, que é o 25,9% dizem que é o horror, né, a gente sabe que acompanha a área, né, que o horror vem crescendo há um tempão já, né, há vários autores escrevendo horror, tanto nacional como internacionalmente, né? E a literatura infantil e juvenil também, uma coisa que sempre, né, tá em evidência, né, cada vez mais, acredito. Deveria estar também cada vez mais. Aqui também, né, um dado interessante, né, que quantas livrarias foram afetadas pelas enchentes, né? 66,7% dizem que sim e 33,3% dizem que não, que não foram afetadas pelas enchentes. Né, e também 2/3, né, foram afetados pelas enchentes de maio de 2024. E como as mudanças climáticas impactam a operação da livraria, né? Então, 33,3% estão começando a avaliar agora maneiras de operar de forma sustentável, enquanto 31,5%, né, o destaque que eu trouxe, dizem que vão adotar práticas mais sustentáveis para reduzir o impacto ambiental. E, né, em termos de faturamento, aqui também os gráficos, né? Acima de 50 mil, 28%, entre 30 e 50 mil, 11%, entre 10 e 30 mil, 19%, e até 10 mil, 22%. Número grande também de pessoas que preferiram não responder, né? Como essa questão de não responder? A gente colocou em várias perguntas no questionário a opção de prefiro não responder, justamente porque a gente sabe que tem lugares mais sensíveis em relação a passar essa informação, não querer divulgar, né? E então, para ter mais respostas nos questionários, a gente achou importante deixar essa 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 opção lá, né, no formulário. Então, acho que fez sentido na pesquisa, né?
As principais dificuldades, né, 40,7% concorrência, 35,2% financeiro, a divulgação também aparece com 27% e a distribuição com 9%, né? A concorrência também aparece forte, acredito também muito ligado à questão da Amazon, né, do varejo online grande, né? Realmente acaba perpassando muito, né, a questão dos livros, né, dos livreiros. Algumas sugestões também aqui nesse sentido, né, as livrarias, elas são cada vez mais respiros, né, os espaços fundamentais para o desenvolvimento cultural e intelectual da sociedade. Então, para fortalecer o setor livreiro, é essencial a implementação de políticas públicas de apoio, incluindo a criação de linhas de financiamento específicas para livrarias independentes, incentivos fiscais para aquelas que promovem atividades culturais, acreditamos também. Além disso, a capacitação e a modernização do setor devem ser priorizadas, com oferta de cursos e mentorias sobre gestão de negócios, marketing digital, bem como a criação de redes de cooperação entre livrarias para o compartilhamento de boas estratégias, né? A gente entende que há muita já, pelo menos na pesquisa que apareceu aqui entre os entrevistados, né, que muitos abordam questões de diversidade, de inclusão, mas elas sempre precisam ser mais fomentadas também por meio de ações afirmativas, né, que ampliem também a representatividade nas equipes das livrarias, né. Em paralelo, a sustentabilidade e a resiliência climática devem ser também incentivadas, como a criação também de protocolos para minimizar danos causados por eventos climáticos extremos. Também o aprimoramento da curadoria e a inovação no catálogo são igualmente fundamentais, certo? É fundamental, né, também com investimento em edições especiais e coleções exclusivas para livrarias físicas, além da ampliação também da oferta de livros acessíveis, como audiolivros, versões em braille e exemplares com fonte ampliada. Por fim, né, isso já acontece muito, né, mas a experiência literária sempre pode ser enriquecida com a criação de clubes de leitura, apoiados por editores, oferecendo descontos e conteúdos exclusivos para os membros. A personalização do atendimento ao leitor, sugerindo obras com base em suas preferências, também pode fortalecer a relação com o público e impulsionar o setor. Então vamos para o último eixo, né, que é o eixo das feiras literárias, certo? O eixo das feiras literárias, que também é um dos nossos pontos essenciais, eu acho, da pesquisa. Pois acredito que a gente conseguiu trazer dados assim legais, né, para um eixo que não tem tantos dados, né, disponíveis. A gente conseguiu entrevistar um número considerável também de feiras, né, já que a gente encontrou um pouco de dificuldade de acesso às pessoas organizadoras, né, foram 46 feiras respostas nesse eixo. A gente chegou, né, a alguns dados interessantes, como, por exemplo, a periodicidade e a continuidade, né, a maioria com mais de 15 edições realizadas, né, predominantemente anuais, e algumas têm o formato bienal também, ou irregular, assim, por falta de recursos, né. Os espaços de realização, principalmente em espaços públicos ao ar livre, né, também ocorrem em escolas, ginásios, salões e institutos culturais. Né, então, como está muito ligado, né, as feiras literárias no Rio Grande do Sul ao espaço público da rua, né, a praça local. Então, como a feira está inserida na realidade da cidade também. Algumas também ocorrem em escolas, ginásios, salões, institutos culturais, né. Quanto à gestão, organização, a maioria é organizada por prefeituras e secretarias de cultura. Também há iniciativas de ONGs, empresas privadas e parcerias institucionais. E outro dado interessante também é que 50% tem uma institucionalização por lei municipal,
né? O que quer dizer isso? Que tem uma lei lá que garante que a feira tem que acontecer, né? Isso é muito importante também. Financiamento e recursos, né? 34,8% operam com até 50 mil, que é a maioria, né? Que é um dado interessante também, que a maioria das feiras entrevistadas operam com muito pouco, né? E apenas 17,4% conta com um orçamento acima de 300 mil, né? Então, poucas feiras têm um orçamento um pouco mais robusto, né? Algumas das principais obstáculos, desafios financeiros é que, né, basicamente 70% enfrentam sempre a falta de patrocinadores, né? 45,7% citam a burocracia nas leis de incentivo, né? De não saber lidar com editais, por exemplo, de não ter pessoas com essa especialidade, né, da criação de editais públicos, né, de editais para financiamento. E então a questão do financiamento sempre pega muito forte, né. A diversidade e inclusão, né, 45,7% realizam ações para públicos de grupos minorizados, como os negros, os indígenas, os periféricos, né, atores periféricos, e 23,9% incluem esses públicos de forma limitada, enquanto 30,4% não possuem foco específico em diversidade. As enchentes de maio, né, mostram, né, corroboram aquela informação de como as feiras estão muito ligadas à cidade, ao espaço da cidade, né, quase metade das feiras foi diretamente impactada, né, pelas enchentes, né, o que mostra essa vulnerabilidade da cena literária aos eventos extremos. E, né, em relação às adversidades meteorológicas, 37% precisaram adaptar atividades. E 37% tiveram que cancelar ou modificar parte da programação. E só 8,7% nunca enfrentaram problemas climáticos, para vocês verem, assim, isso, né, como a gente tem que pensar no futuro, né, em como adaptar as feiras literárias para elas não deixarem de existir ou serem canceladas, simplesmente porque o nosso clima vai mudar tanto que pode interferir nessa área, né? Então, já está acontecendo isso, na verdade. Então, os dados mostram que a gente precisa dar mais atenção ainda a essa parte. Perfeito. Né, então, né, algumas ideias de necessidade de adaptação, né, planejamento para locais alternativos, na adoção de medidas preventivas, né, há uma preocupação crescente entre os organizadores sobre os riscos climáticos, né, mas ainda não se sabe exatamente o que fazer, acredito, né. Aqui também alguns dados para gráficos, né, eu não comentei antes, né, isso, mas também surgiu essa ideia do pouco interesse do público, né, nos desafios, pouco interesse do público, leitor, talvez, né, a gente sabe que há algumas pesquisas, né, afirmando esse dado que as pessoas estão lendo menos, né, então talvez os organizadores de feiras estão com medo das pessoas estarem perdendo interesse também na ideia do livro, né. Algumas sugestões também para esse eixo, né, para auxiliar na captação de recursos e na sustentabilidade financeira das feiras, é essencial criar redes de apoio entre os representantes dos diversos eventos do Estado a fim de trocar experiências e ideias. A participação do setor privado pode ser incentivada também, demonstrando o impacto cultural e social das feiras. A acessibilidade e inclusão também devem ser prioridades, com criação de diretrizes específicas que incluam a contratação de intérpretes de Libras e a produção de materiais adaptados para pessoas com deficiência visual. A ampliação da participação da educação de jovens e adultos é fundamental também, garantindo programações específicas para esse público. Além disso, políticas de distribuição de livros acessíveis e uma curadoria que contemple diferentes perspectivas culturais devem ser implementadas nas feiras para torná-las ainda mais inclusivas, né? Isso já acontece, é claro, em boa parte das feiras, mas tem
ainda não em todas, né, e acontece também em diferentes graus, né. A adaptação às mudanças climáticas é outro grande desafio, né, os protocolos de emergência climático devem ser planejados, incluindo alternativas de local em caso de problemas, hã, climáticos, né, uma vez que muitos eventos acontecem em espaços públicos abertos. Criação de uma cartilha, de repente, com dicas, diretrizes para esses acontecimentos, feito por especialistas em soluções climáticas urbanas, podem tornar as feiras mais resistentes diante dos desafios ambientais. Curadorias mais diversas devem ser promovidas, garantindo a presença de autores indígenas, negros, LGBTQIA+, e de regiões menos representadas. Além disso, clubes de leituras regionais atrelados às feiras podem ser desenvolvidos para manter o impacto da programação ao longo do ano. Parcerias também com bibliotecas comunitárias e escolas são essenciais para garantir mais acesso ao livro durante e após os eventos. Então, tem muito o que fazer também, né, nessa questão das feiras literárias, que são eventos muito, muito importantes nos calendários culturais do estado do Rio Grande do Sul, né, principalmente também em cidades do interior, que não há, às vezes, não há tanta atividade cultural assim disponível, né? Também para, claro, as feiras literárias são muito importantes para as editoras que vendem os livros, importante para os autores que estão presentes e são a alma também das feiras, né, muitas vezes. Importante para o público, para formar público, né? Importante para os livreiros também que estão presentes nas feiras. Então, toda a cadeia literária gira em torno da feira literária também, do presencial, do impacto da leitura presencial, do impacto do contato das pessoas, né? Acho que isso é muito importante e relevante para a gente manter para o futuro, né? Esses foram os resultados, né? Alguns dos resultados que a gente acha mais interessante apresentar aqui no webinário também, né? Lembrando que todo o relatório completo está disponível no site do Nonada, né? O projeto a gente pretende que ele continue no sentido de que a gente vai criar uma newsletter, né? Focada no mapeando a cena, né? E também a gente está começando um Instagram também para continuar a divulgar esses dados, né? A gente quer que as ações cheguem em mais pessoas, a gente quer que conseguir fomentar de alguma forma a cena também. E queria também falar o que a gente entregou até agora, né? Essa pesquisa também derivou uma revista especial, né, de literatura, né, que lá tem uma reportagem principal com toda com um resumo da pesquisa também e pautas ligadas à área do livro, né, muitas delas que vieram a partir da pesquisa também, né, como o preço do livro. Elas estão distribuídas atualmente, né, no momento que eu estou falando aqui, dia 16 de maio, elas estão em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul. A gente fez também 4 episódios do podcast Mapeando a Cena, cada um focando em um eixo diferente. E daí lá a gente trouxe também autores falando no primeiro podcast. Trouxemos depoimentos de editores, de livreiros, de organizadores de feiras. Então acho que ficou um material muito bacana também tudo gratuito, tudo público. Esse webinário aqui também vai ficar disponível no YouTube oficial do Nonado. E além, claro, do relatório completo da pesquisa que está no nosso site, né? É só vocês acessarem lá, nonada.com.br barra mapeando a cena, não, desculpa, www.nonada.com.br barra mapeando RS, certo? E agora a gente vai para o segundo momento desse webinário, né? Que é justamente essa ideia de o que nós aprendemos, assim, né? Como é que foi a nossa experiência com essa criação do projeto Mapeando, né? O que a gente acredita que pode passar também, né? Se alguém aí estiver vendo esse webinário e tiver com ideias de projetos, né? O que a gente aprendeu que pode facilitar também a criação de um projeto cultural? Queria então falar um pouco também da nossa metodologia, né, que a gente desenvolveu aqui para o webinário, desculpe, para a pesquisa, né?
que primeiro foi essa primeira fase, né, a preparação que a gente está chamando, né, que justamente, né, a gente tinha essa ideia, tá, a gente quer ter mais dados, a gente quer criar dados para a área do livro do RS, mas como é que a gente faz isso? Então, primeiro vamos dialogar com entidades do setor, né, que já estão aí há muito tempo, que entendem a área e que podem nos direcionar melhor o caminho a seguir, né? Então, nós fomos conversar com os diretores dessas entidades, né, como a AGES, né, a Associação Gaúcha dos Escritores, o Clube dos Editores também, né, que reúne várias editoras do Rio Grande do Sul, e a Câmara Rio Grandense do Livro, né, que é a responsável pela Feira Literária, Feira do Livro de Porto Alegre, né, assim como também responsável por orientar várias outras feiras no estado, né. E aí nós fizemos entrevistas com representantes dessas entidades, e a partir disso nós começamos a elaborar os questionários, né, os diferentes questionários. A gente também, em relação às livrarias, a gente entrou em contato com a Associação Nacional de Livrarias, a gente pesquisou, conversamos com alguns amigos livreiros, né, e começamos então a pensar nos questionários, né. E a escolha pela entrevista aprofundada via questionário online foi o que mais combinou com a nossa ideia, assim, porque nós não temos uma pesquisa grande, não temos uma equipe grande no Nonada, né, nós temos outros trabalhos dentro do Nonada acontecendo, né, então nós chegamos à conclusão que um questionário online era o melhor formato para essa pesquisa, né. E nós elaboramos um questionário, quer dizer, 4 questionários diferentes, obviamente, questionários aprofundados, né, também sempre além de, né, além das questões relativas a cada área, a gente também tinha esses tópicos, esses eixos nossos próprios, né, que são as mudanças climáticas, a liberdade de expressão e a diversidade, que são preocupações constantes em outros trabalhos do Nonada, que a gente também trouxe para esses questionários e que eu comentei nos resultados agora há pouco para vocês também, né? Então, aqui nos autores a gente tinha essa preocupação além da carreira literária, né, de traçar um perfil do maior interesse deles pelos textos ou pela questão da literatura em si, da escrita. A gente também tinha a preocupação de traçar um perfil financeiro, né, de perfil profissional, no sentido de que eles fazem, né, em questão, em relação a como se manter financeiramente também, né, o perfil geral da idade, do gênero, da cor, né, as dificuldades, os desafios para seguir escrevendo. Então a gente dividiu que depois no relatório, né, ficou exatamente em 6 partes, no caso dos autores, né, que era o perfil dos entrevistados, a carreira literária e publicações, o perfil literário, desafios na literatura, as mudanças climáticas, né, e o caso rastros da enchente também, que essa também está em todas as partes, que a gente também deixou aberto no questionário, né, o, o, o rastros da enchente, que seria tipo depoimentos das pessoas falando, né, como é que a enchente impactou a vida delas. Então, cada um dos eixos tem essa parte também. E as respostas estão lá no relatório, né. Aí nas editoras, a gente tem essa preocupação do perfil das editoras, a operação e vendas, modelos de negócios, a linha editorial, a projeção sociocultural, né. Então, além, claro, dos impactos climáticos, né. Nas livrarias, o perfil da livraria, né, a programação, a operação comercial, a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade e adaptações climáticas também, né. E nas feiras literárias a gente teve a preocupação do perfil da feira literária, né, tem essa preocupação de perfil em todos os eixos, mas também os financiamentos, os desafios, a inclusão, acessibilidade, e os impactos climáticos também perpassaram nossas preocupações na hora de elaborar o questionário, né? Então, um questionário robusto, né, de 15 a 20 minutos ou mais para responder, então a pessoa tinha que parar o que estava fazendo para responder com atenção aquilo, né? Então, a gente tinha essa atenção desde o começo de ser também uma questão mais qualitativa do que quantitativa. Para nós, importa muito mais a qualidade das respostas, dos dados que nós estamos obtendo, do que apenas responder, né, brevemente, né, em um número maior, né, não era o caso, não era esse tipo de pesquisa que a gente estava procurando fazer aqui, né.
a metodologia parte 2, nessa preparação. Então, nós temos já o questionário, nós já entrevistamos as pessoas. Então, como é que a gente vai divulgar agora? Como é que a gente vai fazer esse questionário chegar nas pessoas, né? Então, nós começamos a trabalhar um plano de comunicação, né, que envolveu uma divulgação ampla da pesquisa, correto? Que envolveu também uma parceria, assim, com portais importantes aqui do Rio Grande do Sul, como a Literatura RS, né, que é focado na literatura e que tem um grande mailing literário, né, então eles ajudaram muito, né, eles divulgaram a pesquisa. O Sesc RS também ajudou muito nas feiras literárias, né, porque muitas das feiras são organizadas em conjunto com o Sesc também, e a FAMURS, né, também ajudou enviando e-mails para as prefeituras, para as secretarias, também em relação às feiras literárias, que foi onde a gente encontrou muita dificuldade de obter respostas, né, porque era um ano que estava tendo eleições, ano passado, né, eleição municipal, então troca prefeito, troca secretário, troca organizador de feira, então a gente teve essa dificuldade nesse caso, né. E nós também coletamos respostas presenciais na Feira do Livro de Porto Alegre, né, que foi em novembro, e foi muito importante esse momento, assim, de captar presencialmente mesmo, né, a gente conseguiu muitas editoras e livrarias ali naquele momento. Então, a gente, quando escreveu o projeto, né, a gente tinha algumas metas, né, e nós conseguimos bater todas as metas, né. Em autores, a gente conseguiu, eram 200 que a gente esperava, a gente conseguiu 301 respostas. Em editoras era 50, a gente conseguiu 65. Em livrarias era 40, a gente conseguiu 54. Em feiras literárias eram 10, a gente conseguiu 46. Então, a gente conseguiu superar todas as metas aqui. E aí, na parte da análise, né, a gente seguiu, obviamente, a anonimização dos dados, né, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E aí começamos a análise detalhada das informações coletadas, tentando contextualizar, né, criar uma unidade temática naqueles dados. Então, a gente começou a escrita do relatório, que durou 2 meses, praticamente, né, e a partir de focado nas respostas, né, focado em orientar essa análise nas respostas. Então, aí nós criamos todo o perfil, toda a identidade também visual do relatório, né, e também partimos aí, no último momento, para essa ideia de sugestão, né, para a área, né, a gente não está, a gente está mostrando os dados para a sociedade, fornecendo os dados, esperamos também que, a partir deles, algum agente ou alguma pessoa do setor possa também pensar, né, que idealmente, nós gostaríamos que, a partir dos dados, né, juntando com outros dados de outras pesquisas, as pessoas também possam começar a fomentar alguma espécie de política pública, alguma espécie de ação pontual, talvez, né, mas seria muito interessante se esses dados dessem algum resultado também, né, de alguma forma para a área, assim, né. Nós não discutimos com os dados, apresentamos eles, contextualizamos eles, né. Sempre seguindo também as temáticas abordadas nos questionários, a dinâmica do mercado literário, as mudanças climáticas, como eu comentei, liberdade de expressão, diversidade e gênero, né. Aí, tendo feito tudo isso, né, a gente chegou nessa parte do aprendizado, né, a gente chega nessa parte dos aprendizados aqui também, né, pessoal, rapidamente, né, algumas ideias, conselhos, talvez, também para ficar para vocês, né, que a gente aprendeu, né, como eu comentei lá no início, né, a gente queria trazer dados para o setor, né, então é um problema a resolver, né, eu acho que todo projeto, né, acho que isso vem muito do jornalismo, que é onde eu atuo também, né, onde minha formação principal, né, a gente tem essa coisa de ver a gente tem esse olhar sobre o mundo, olhar jornalístico, que costuma ver e enxergar possíveis ideias de pautas, né, o que são pautas no fundo, né, é também algum problema, é alguma coisa que está acontecendo no mundo e que provavelmente precisa de alguma espécie de ajuda a melhorar algo, né, tipo, uma reportagem, ela tem o poder de divulgar, de mostrar uma ferida da sociedade, digamos assim, mas muitas vezes só a reportagem não vai resolver aquele problema, ela pode ser um condutor, né,
para ajudar a resolver aquele problema, né? Mas a reportagem não é nem papel da reportagem fazer isso, né? Não é papel do jornalista fazer isso. Mas com um projeto cultural, né? Com um projeto, a gente pode tentar resolver ou dar algum vislumbre de resolução a um problema, né? Então, pensando nisso, né? A gente criou. Eu tive essa ideia, eu acompanho literatura há um tempo, gosto de cobrir literatura. Notei, sei lá, eu vi que faltavam dados para a área, então esse é um problema. Então, como é que você faz isso, né? Como é que tu observa o que é um problema, uma dor? Estando inserido em grupos no qual você quer fazer o trabalho, né? Grupos, estar inserido no meio daquilo que lhe interessa, basicamente, né? Então, estar atento ao que acontece ao seu redor no mundo, né? Estar atento ao que acontece ao redor da área que você quer trabalhar ou quer criar um projeto, né? Então, como é que participando de eventos, fazendo parcerias e redes, né? Estando no meio, né? Eu acho que a gente só vai conseguir descobrir o que precisa melhorar em alguma coisa quando tu tá inserido naquela coisa, né? Parece básico falar isso, mas às vezes a gente esquece muito disso, né? A gente esquece que a gente tem que estar presente na área que a gente quer atuar, né? Estar presente nas discussões da área, né? E aí também essa ideia do estado da arte, né, que é fazer basicamente procurar também projetos de repente semelhantes ou inspiradores e aprender com eles, né? Então, não exatamente procurar o mesmo projeto na mesma área, mas um projeto em outra área pode ajudar, te dar ideias ou perspectivas para o projeto que você está criando agora, né? Então, né, acho que é toda uma grande biblioteca de projetos culturais já realizados ou em andamento, ou até mesmo dissertações, teses, né? A gente tem bancos de teses de várias universidades públicas disponíveis, universidades privadas também. Então, todos essas informações, essas pesquisas podem ajudar a criar outros projetos, ou podem, no mínimo, ajudar a fomentar também a justificativa de outros projetos, né? Então, fazer um estado da arte, ver o que já foi feito sobre aquele objeto, né? É muito importante também na hora de criar, de começar a pensar um projeto cultural novo também, acredito. Até para a gente não repetir, né? Não perder a chance. Às vezes tu perde muito tempo num trabalho, num projeto, né? E não tem, já tem alguma coisa muito semelhante feita, né? E mesmo que, tudo bem, já pode ter existido ou feito alguma coisa, já um projeto muito semelhante à ideia que tu está tendo, mas e eu não quero dizer que isso não, que é um impedimento de você continuar com essa sua ideia, ok? Não, pode, de repente a pesquisa pode avançar naquilo que já foi feito também, né? Por exemplo, né, o próprio mapeando, a gente fez esses 4 eixos, mas enfim, alguém pode avançar na ideia e fazer de outros eixos literários, por exemplo, né? Então, é tudo uma ideia de continuidade, de aprendizado com o que já está no mundo também, né? Eu acho que uma coisa que foi muito importante aqui nesse projeto foi realmente essa parceria assim, com outras entidades do setor, né? Acho que isso fez toda a diferença, né? Ajudou a divulgar o projeto muito, ajudou a dar mais uma questão, né? Se tu tem entidades do setor apoiando o teu projeto, tu consegue dar uma maior institucionalidade a ele, no sentido de que as pessoas vão ver, né, e vão responder a pesquisa, sabe? Ou tem esse carimbo dessa entidade que está junto na pesquisa, então, né, deve ser verdade, né? Porque, enfim, a gente vive num mundo com muita desinformação, fake news, mentiras e tudo. Então, né, quanto mais parcerias responsáveis nós temos do nosso lado, é melhor ainda, né? Né? E não só entidades, mas pessoas também representativas do setor podem indicar caminhos legais, né? Eu gosto de falar sempre da Sônia Zanqueta, né, que é uma grande figura assim da área da literatura, né, das feiras literárias aqui no estado. E ela, acredito que também foi fundamental assim para a gente conseguir fazer a pesquisa do mapeando no sentido das feiras. Ela me passou muitos contatos, né, de pessoas que poderiam ajudar a disseminar o questionário, né? Então acho que foi muito muito importante mesmo esse apoio de parcerias de entidades e de pessoas mesmo representativas, né?
e adaptando-se ao processo da pesquisa, né, descobrindo novas formas. Então, quero dizer, nesse sentido que a gente vai aprendendo também conforme a gente vai fazendo o projeto, né? Acho que às vezes a gente tem uma ideia específica ou um modo, um processo que tu tende a fazer para chegar lá, mas às vezes não dá, aquilo não é a direção correta, né? Então, não vale a pena insistir, né? Então, por isso que eu falo em adaptar o caminho, né? Adaptar durante a pesquisa, né? Então, por um tempo a gente achava que daria para fazer o questionário, por exemplo, sei lá, presencialmente, ou estar ligando para algumas pessoas, mas a gente viu que não era possível isso, então a gente não insistiu e partiu apenas para o formulário online, né? Que se mostrou o modo mais eficiente para nós para resolver esse problema, né? Então, a gente está sempre tendo que estar sempre analisando e adaptando o que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso é extremamente importante, assim, a gente não pode ficar fechado numa ideia apenas. A gente tem que entender que essa ideia pode mudar, que isso é importante estar aberto às mudanças dentro do projeto. Claro, sem perder a essência, né, do nosso projeto. Outra coisa muito importante também é aprender a medir o impacto da pesquisa, né? Então é preciso pensar em modelos de impacto da pesquisa, né? Tanto para quem foi o tema do projeto como a própria organização, né? Então acho que, né, voltar depois para quem a gente entrevistou, né? Por exemplo, agora a gente está mandando revista, a gente perguntou assim, vocês querem receber a revista para distribuir de forma gratuita, né? As livrarias, as feiras literárias, né? Então, as que responderam, a gente está enviando exemplares. Então, tem todo esse negócio né? Essa é uma forma de devolver a pesquisa também para as pessoas que nos ajudaram respondendo ela, né? A gente tem a ideia de mandar um formulário, né? Um questionário para as pessoas que responderam depois, perguntando se teve algum impacto a pesquisa, ainda que mínimo, né? O que saiu disso tudo, assim, que você viu a pesquisa, ela te ajudou a pensar em alguma coisa a partir dela, sabe? Então, isso também serve para pensar, né, outros projetos também, né, para o futuro, né, ou a própria continuidade do teu projeto. Então, é muito importante aprender a medir o impacto dessa pesquisa. Eu acho que é crucial, assim, né? E também um impacto como a visibilidade na mídia também pode ser importante, nas redes sociais, né? Então, isso vem junto com o planejamento de comunicação também, né? Que tem que estar lá desde o começo, muitas vezes, do projeto, né? Na verdade, são fases, assim, né? Que a gente procura e busca estar sempre acompanhando, né? O que deu certo aqui, o que poderia melhorar, né, nesse sentido. Então, o impacto, né, a medição do impacto ajuda muito, é crucial nessa parte. E também tem a ver com o impacto, né, essa ideia da memória do projeto, né? Então, escrever a metodologia do projeto, né, para facilitar os passos próximos, né, os passos para os próximos, né, é recomendado fazer isso no fim do projeto, obviamente, também, né, também fica como um documento de registro para a própria história da organização, né. Aqui no Nonada a gente está aprendendo a fazer isso também, né, criar um documento com a memória do projeto, né, porque daqui a uns anos a gente pode ver todo o arquivo de trabalho que a gente já fez, né, todo o portfólio que a gente carrega, né, até para desenvolver o relatório de atividades também do ano, é muito importante, né, para uma organização sem fins lucrativos como é a gente. Então, acho que pensar na memória do projeto é extremamente importante também. Também tem a ver com a continuidade do projeto, né? Idealmente, eu acho que um projeto nunca tem fim exatamente, dependendo do projeto. Eu acho que a maioria sempre tem que mudar uma continuidade, né? Para a gente pensar o que faltou pesquisar, por exemplo, aqui no caso, como eu já comentei, né? Essa experiência também pode trazer novos financiadores, né? Novos editais para expandir a pesquisa, né? Então, é sempre essa ideia de continuidade, que eu acho que é muito interessante quando a gente está pensando em projetos culturais, né? Porque em tese a gente está sempre pensando em
não nada, né, como a pesquisa, tanto o jornalismo que a gente faz, como um interesse público, né, a gente quer que chegue nas pessoas, que ajude, de repente, a modificar alguma coisa naquele setor, naquelas pessoas, então a gente tem essa preocupação e poder dar continuidade a isso seria fantástico também. Aqui é a nossa revista, né, a capa da nossa revista, os apoios, a realização, né, a capa ficou muito bonita também, essa ilustração aqui trazendo escritores do Rio Grande do Sul. Realmente foi um projeto que a gente gostou muito de fazer, né? Essa obra foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195, 2022, a Lei Paulo Gustavo. A gente agradece, né, todo mundo que participou, que viu, tá vendo o webinário, que leu o relatório, que pegou a revista, que acompanhou todo esse processo. Eu acho que tem muita gente legal, assim, que realmente contribuiu para a pesquisa dar certo, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter tocado esse projeto e a gente espera que ele tenha uma continuidade no futuro, assim, em termos de continuar a pesquisa em outros eixos também, ou aprofundar mais em alguns deles, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer realmente a todo mundo que está vendo aqui o webinário e deixar também disponível, né, para futuros contatos. Só entrar pelo site do Nonada, lá tu vai ver os contatos da equipe, o meu contato está lá também, o e-mail, né? E obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Tchau, tchau.